Olá, pessoal! Eu estou gravando esse vídeo para te explicar a diferença entre grandezas físicas escalares e grandezas vetoriais. Então vamos lá. O que são grandezas físicas escalares? São aquelas grandezas em que um número e uma unidade de medida definem bem a grandeza. Então eu vou dar um exemplo. Qual é a temperatura aqui no meu quarto agora, né? Eu acho que está mais ou menos uns 20 graus Celsius. Então eu coloco aqui 20 graus Celsius e pronto. O número e a unidade de medida é mais que o suficiente para eu definir essa grandeza física, tá? Vou te dar um outro exemplo. Você vai no ponto de ônibus e fica 30 minutos esperando o ônibus passar. Então você fica 30 minutos. Se você disser o número e a unidade de medida, todo mundo entende quanto tempo você ficou esperando, 30 minutos. Não é necessário nenhuma informação complementar. Número e unidade de medida já é o suficiente para definir a grandeza. Tá? Então a gente acabou de ver dois exemplos de grandezas escalares. Um exemplo, primeiro aqui que eu dei, né? É a temperatura, certo? Temperatura. E o outro exemplo que eu dei é o tempo, por exemplo. Agora, acontece que existem algumas grandezas físicas que, se você disser o número e a unidade de medida, não é o suficiente para que uma pessoa entenda o que você quer dizer. Eu vou te dar um exemplo. Tá vendo esse ponto O aqui? Imagina que eu coloque sobre o ponto O uma formiga, tá? Coloquei uma formiguinha aqui. Aí eu coloco a formiga e a formiga começa a andar pelo ponto O. Ela sai daqui e começa a andar. Eu observo que ela anda, anda, anda e para a 3 centímetros do ponto O. Então ela caminha, caminha, caminha e para 3 centímetros de distância do ponto O. Eu saberia dizer onde a formiga foi parar? Repara que eu disse o número, disse a unidade de medida, mas ainda assim eu não sei qual vai ser a nova posição da formiga. A formiga pode ter andado 3 centímetros para a direita, pode ter andado 3 centímetros para cima, na diagonal, ou para a direita, para a esquerda, né, perdão. Ela pode ter andado 3 centímetros para várias direções diferentes. Então, se eu quiser dizer qual é a posição da formiga, dizer um número e uma unidade de medida não é o suficiente. É necessário eu complementar essa informação dizendo, por exemplo, a direção. Em que direção a formiga se moveu? Se eu disser que ela se moveu na direção vertical, aí já melhora um pouco, né? Eu sei que ela não andou para o lado. Se ela andou na direção vertical, então a formiga ela vai estar ou aqui em cima, se ela subiu, ou aqui embaixo, se ela desceu, né? Mas ainda assim, observe que a gente ainda está com uma situação ambígua, né? Eu digo o número, digo a unidade de medida, digo a direção, e ainda assim eu tenho duas opções, certo? Duas opções de onde a formiga pode ter ido parar. E aí, para a gente poder fechar mesmo e saber com certeza qual é a posição da formiga, eu preciso dizer, além da direção, o sentido, tá? Do movimento. Se eu disser o sentido, aí tudo bem. Aí eu sei onde a formiga foi parar. Se eu disser, por exemplo, que o sentido é de baixo para cima, então é porque a formiga subiu e aí a posição correta onde ela veio parar só pode ter sido aqui em cima, tá? Então você pode perceber que a grandeza física posição, ela não é completamente bem definida se eu disser o número e a unidade de medida somente. É necessário complementar essa informação com a direção e com o sentido, tá? Então, exemplos de grandezas vetoriais. Posição. Posição é um exemplo, tá? Tem outras? Tem várias grandezas na física que são vetoriais. Força é uma grandeza vetorial, tá? Aliás, eu estou tocando nesse assunto de grandezas vetoriais
e escalares, porque o nosso próximo tema de estudo é força. E se força é um vetor, a gente primeiro precisa entender vetores, tá? E aí vem cá, se posição é uma grandeza vetorial, acaba que a velocidade também é, né? Porque a velocidade é a posição sobre o tempo, certo? Então, velocidade também é uma grandeza vetorial. Por conseguinte, a aceleração também, porque a aceleração é velocidade sobre o tempo, certo? Então, tem vários exemplos de grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá? Bem, e aí vamos prosseguir um pouco mais no nosso assunto. Eu preciso falar um pouco para você sobre como representar um vetor geometricamente. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei um vetor preto. Esse vetor tem nome, ele se chama U. Tá? Observa que em cima do U eu coloquei outra seta, tá vendo? Essa setinha que vai em cima da letra é só para lembrar que essa grandeza U é uma grandeza do tipo vetorial. Tá? Se ela fosse uma grandeza escalar, eu não colocaria seta. Mas como ela é uma grandeza vetorial, então eu coloco seta em cima dela. A direção mesmo do U é o que eu desenhei aqui no preto, tá? A direção, pessoal, como eu já tinha dito anteriormente, né? Ele tem a ver com a inclinação dessa linha azul, tá vendo? A reta aqui. Se essa reta for mais vertical, aí é uma outra direção. Se essa reta for mais horizontal, aí é outra direção. E o sentido? O sentido é para onde aponta, né? O sentido ele é definido pela setinha, certo? Observe que todas as direções têm dois sentidos, pode ser sempre indo ou vindo, né? Pode ser apontando para um lado ou para o outro, tá? E a terceira e última característica, quando a gente desenha um vetor, é o tamanho dele. A gente não desenha um vetor com um tamanho qualquer, tá? A gente procura sempre desenhar o tamanho de maneira mais ou menos proporcional com o valor da grandeza. Então, por exemplo, se eu estou falando que esse U vale 70 milhões, então eu deveria desenhar uma seta bem grande. Agora, se o U vale só 0,7 e não 70 milhões, então eu deveria desenhar uma seta bem pequena. Tá? O tamanho da seta representa a intensidade do vetor, ou módulo, né? São dois nomes para dizer a mesma coisa. Tá? O tamanho é a intensidade, é o valor efetivo que ele tem. Tá? Observe que direção e sentido não são sinônimos, né? São coisas diferentes. Ok? Bem, vamos a um exemplo para ver se você está entendendo tudo o que eu quero dizer. Eu desenhei aqui quatro deslocamentos. Então é como se fosse uma pessoa andando na rua. Ela faz o deslocamento 1, depois o deslocamento 2, depois o deslocamento 3 e o deslocamento 4. Tá? O que eu quero fazer nesse exemplo? Eu quero ver quais vetores têm a mesma direção, quais vetores têm o mesmo sentido e quais vetores têm o mesmo módulo ou intensidade. Ok? Bem, eu acho que o que está mais na cara são os vetores D1 e o vetor D3. O vetor D1 ele tem a direção horizontal, certo? E o vetor D3 também. Então, eles têm a mesma direção, certo? O vetor D1 ele tem um sentido que aponta da esquerda para a direita. E o vetor D3 também, ele aponta da direita para a esquerda. Ou melhor, da esquerda para a direita, né? Então, esses dois caras também têm o mesmo sentido, certo? Se você olhar o vetor D1, ele aqui na minha figura, ele corresponde a três quadradinhos, tá vendo? Ele é um quadradinho, dois, três. Então, o módulo, a intensidade desse vetor é 3. Se você olhar o vetor D3 também, né? Ele tem um, dois, três de módulo. Então, esses dois caras, eles são iguais, porque eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido e têm a mesma intensidade. Tá? Quando um vetor tem essas três características iguais, então você pode dizer que esses vetores são iguais. Tá bom? Dois vetores só serão iguais
quando tiverem mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Agora dá uma olhada nos vetores D2 e D4. Tá? D2 e D4. Eles têm alguma coisa em comum? Alguma coisa igual? Talvez você olhe assim e pense, ah, não tem não. Mas se você olhar com carinho, você vai ver que tem sim. O vetor D2, ele é um vetor vertical. Tá? E o vetor D4 também é vertical. Tudo bem, um aponta para cima, outro aponta para baixo. Mas a direção deles é a mesma. Ambos são verticais. Tá? Então, eles possuem a mesma direção. Ah, professor, mas um aponta para cima, outro aponta para baixo? É. Então, eles têm sentidos opostos, tá? Enquanto um tem um sentido de baixo para cima, o outro tem um sentido de cima para baixo. Então, eles têm sentidos opostos. Tudo bem? Dá para entender essa história de direção, sentido, intensidade? Por último, eu queria te falar sobre o vetor força. Eu já tinha te dito aqui na frente, né, que a força é uma grandeza vetorial, tá? E por que a força é uma grandeza vetorial? Ué, porque a direção importa. Imagina que você tem essa caixinha aqui e eu puxo essa caixa com uma força de 40. Produziria o mesmo efeito se eu estivesse empurrando a caixa com uma força de 40? Não, né? Seria completamente diferente, puxar e empurrar, certo? Imagina que eu fizesse uma força de 40 de cima para baixo, assim. Produziria o mesmo efeito? Não. Repara que nesse caso da força, o 40 é o número, é o valor, mas a direção também importa, certo? A direção também faz diferença. Então, isso é o sinal de que a força é uma grandeza vetorial. E aí, como é que a gente mede a força, né? Como é que eu posso medir a força que eu estou fazendo num objeto? A gente mede a força com um instrumento de medida chamado dinamômetro. Eu nem escrevi, né? Podia ter escrito. Dinamômetro. Como é que funciona um dinamômetro, né? O dinamômetro, o modelo mais simples deles, é uma mola acoplada a uma régua, tá? Como é que funciona o negócio? Você pega uma mola e prende ela no teto, tá? E aí ela vai ter um certo tamanho. Se você olhar essa mola aqui, ele marca na régua a posição zero, tá vendo? Ele está aqui no nível do zero. Aí o que que eu faço? Eu pego um pezinho de 100 gramas e penduro nessa mola. Na hora que eu pendurar o pezinho de 100 gramas, obviamente ele vai puxar a mola para baixo, certo? E agora ele vai ficar aqui nivelado na posição 1, tá vendo? Então, eu digo que 1 é o peso dessa caixinha, tá? Essa caixinha, quando puxa para baixo e puxa a mola até a posição 1, então isso aqui é uma unidade de força. É 1 newton, tá? Se você colocar duas caixinhas iguais, duas caixinhas de 100 gramas, obviamente que ele vai puxar a mola mais, né? E vai acabar parando na posição 2. E aí essas duas caixinhas juntas, elas fazem de força na mola 2 newtons. Newton, pessoal, é a unidade de medida de força, né? A gente mede distância em metros, a gente mede temperatura em graus Celsius e mede força em newton, tá? Aí imagina então que você puxa essa mola com a mão, tá? Você puxa essa mola com a mão, puxa, 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 até ela descer aqui na posição 3. Quanto de força eu estou fazendo? Ué, 3 newtons. Né? Então, essa mola acoplada à régua, ela acaba funcionando como um medidor de força. Eu consigo medir a força que eu estou fazendo. Tá? Aqui embaixo eu escrevi isso, né? 1 newton é aproximadamente, que é um pouquinho diferente, tá? Mas é aproximadamente o peso de um objeto de 100 gramas, tá? Se você comprar um pãozinho francês de 100 gramas, o peso dele, né, é 1 newton. Tá? Se você pendurasse ele nessa mola, ele ia puxar a mola para baixo até marcar 1 newton. Bem, nesse primeiro vídeo era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Um abraço para todo mundo, tchau.